Boa noite a todos. Tudo bem com todo mundo? O capítulo 8 do Evangelho de Marcos traz uma passagem que nos remete a reflexões significativas nesta noite. Esse fato ocorreu num pequeno povoado chamado Betsaída. Betsaída, em hebraico, significa casa da pesca, e ele era, aos tempos do Cristo, um povoado quase que insignificante. Ficava próximo a Cafarnaum, a nordeste do lago de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia, e era uma cidade típica, um pequeno povoado, como eu disse, quase insignificante, de lavradores, pescadores e comerciantes. Betsaída, pelo seu clima ameno, pela proximidade do grande lago, proporcionava aos seus moradores uma vida razoavelmente tranquila, pela pesca, pela agricultura abundante. E ali, nesse pequeno povoado, nasceu Pedro, André, seu irmão, e Filipe. Homens simples, sem instrução, rudes, pescadores, mas que escreveriam, a partir daquela data, a sua história de amor. Eles não tinham noção da grandeza, da responsabilidade, do mundo maior que eles estavam sendo convidados, até mesmo pela sua simplicidade. As palavras de Jesus, a quem amavam, arrebatavam-lhe os corações, incendiavam-lhe as almas, traziam neles uma motivação inexplicável para uma luta contínua na construção de um reino que eles ainda não tinham a capacidade de imaginar o que seria exatamente esse reino. Muito menos de imaginar que esse reino pudesse ser alguma coisa íntima, interior. Mas a palavra do Mestre falava muito profunda em seus espíritos, e eles, provavelmente lembrando-se das promessas que haviam feito no mundo espiritual, se dedicaram de corpo e alma àquele trabalho que afetaria a nossa humanidade por toda a eternidade. Eram tímidos, mas valentes. Não entendiam muitas coisas que o Mestre dizia, mas tinham disposição para a ação. Por esses e outros motivos, a pequena Betsaída seria lembrada hoje como aquele pequeno povoado de rosais delicados, perfumados, de campos verdejantes pela sua agricultura. Mas Betsaída também tinha uma outra característica. Era considerada uma cidade incrédula. Isso levou Jesus a dizer, numa de suas passagens, ai de ti, Betsaída, porque você não conseguiu enxergar as maravilhas que foram feitas em teu seio. Se em Tiro e em Sidom, outras duas cidades, houvessem sido feitas as maravilhas que foram feitas em suas praças, em suas ruas, elas teriam se transformado. Então, Betsaída
trouxe-nos 3 grandes apóstolos. E ao mesmo tempo era considerada uma cidade incrédula. E lá, diz o evangelista Marcos, é que vivia um jovem cego. A cegueira é uma amarga dificuldade. Como qualquer outra dificuldade, pode se tornar um pesado fardo de acordo com que nós nos posicionarmos diante dela. As dificuldades são assim. Todas as temos. Mas há uma diferença de como é que nos portamos diante dela. E por se tratar de uma cidade incrédula, nós poderíamos pensar, imaginar, inferir que aquele jovem cego registrado por Marcos talvez não fosse somente um cego físico, mas poderia também ser um cego espiritual. Mas, de qualquer forma, a cegueira, como eu disse, é difícil, seja ela física ou espiritual. Os olhos são as janelas da alma. Pelos olhos físicos, o espírito consegue vislumbrar o macro e o microcosmos, os astros no firmamento, assim como a vida infinitamente pequena, pelos microscópios na busca de soluções dos mistérios do universo. Aquele jovem era cego. Não tinha quase nenhuma expectativa de voltar a enxergar. A ciência e a tecnologia não tinham avanço nenhum há 2000 e poucos anos atrás. Mas ele havia ouvido dizer de Jesus, já ouvia dizer dos seus feitos, já havia entendido que ele trazia uma mensagem diferente, que falava aos espíritos e não à carne, uma mensagem de fala mansa, mas enérgica, uma mensagem de ajuda, mas de convocação. E ele sabia que Jesus haveria de estar por aquelas paragens. Jesus haveria de estar em Betsaída. Ele, com a sua cegueira, não tinha muita expectativa de curar-se, mas também não tinha muita expectativa de vida. Caminhava a passos lentos, sem um sentido, sem alegria de viver. Então nada mais lhe restava do que uma tentativa da busca da cura por aquele novo profeta, que, pelo que havia ouvido, era totalmente diferenciado de todos os outros. E quando soube de Jesus em Betsaída, deu o seu jeito e aproximou-se do mestre. O mestre pregava a uma pequena multidão. Ele chegou, silencioso, ouviu as palavras, sentiu as vibrações daquele ser, mas ainda tinha dúvidas, incertezas, medos, e do fundo de sua alma saiu uma rogativa sincera e profunda do desejo de enxergar. Jesus, Espírito Superior, conhece desde todos os tempos os nossos espíritos. Sabia e sentia as vibrações de todos aqueles que ali estavam. Percebia as aflições, os conflitos, as dúvidas, os medos. Sentiu naquele instante a rogativa muda
daquele ser. Então Jesus aproximou-se dele, conta-nos o Evangelho, tomou-o pelas mãos e levou-o para fora da aldeia. O que ele iria fazer? Não queria que tivesse grandes testemunhas, nem muitas testemunhas. Era um gesto de ternura, discreto, de solidariedade, de amor. E quando esteve com aquele jovem cego fora da aldeia, ele faz um gesto simbólico. Ele umedece os seus dedos com a sua saliva e passa sobre os olhos do cego. Poderia ter feito diferente. Não precisaria ter molhado os dedos na saliva. Como em outras vezes ele não usou desse artifício. Como na vez em que curou o servo do centurião, que o buscou e lhe disse: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas se disser uma só palavra, o meu servo será salvo. E Jesus disse-lhe: vai, que a tua fé curou o teu servo. Mas, naquele gesto simbólico de molhar os dedos na saliva e passar sobre os olhos daquele cego, talvez ele quisesse dizer que ele estava transmitindo naquele instante o hálito da vida. Ele que era a vida em abundância. Ele que ali estava para trazer a vida e a luz para os jovens cegos da época. E é interessante, porque ele passa os dedos sobre as pálpebras do jovem cego e pergunta: vê? E o jovem, ainda temeroso, diz: vejo vultos, vejo formas distorcidas, vejo homens que andam como árvores, ou árvores que andam como homens. Jesus novamente repete o gesto e passa novamente sobre os olhos do cego e pergunta novamente: e agora vê? E ele, com semblante banhado de alegria, disse: vejo claramente. Agora eu vejo tudo e todos, com formas, cores, concretas, não distorcidas, não vultos. E Jesus continua na sua fala de forma interessante, dizendo a ele: não entres novamente na aldeia, porque o tumulto da multidão, as fofocas, as intrigas, o tumulto das massas vão prejudicar a sua cura. Não retornes à aldeia. O momento é de silêncio. O momento é repensar atos. O momento é de repensar atitudes, para ver o que é que você vai fazer agora com aquilo que você vê. Não retornes mais à aldeia. É interessante, aquele jovem cego, apesar de cego, era quase feliz, porque ele ainda continuava, conseguia viver de uma tal maneira que seguia com a vida. Mas há outros cegos muito mais infelizes. São cegos do espírito. Porque o cego do corpo, ele tropeça nas pedras. Mas os cegos do espírito tropeça
corrompendo as suas virtudes, alimentando os seus vícios. Na sua cegueira espiritual, ele destrói as finalidades maiores da vida. Aquela imagem do cego vendo vultos é perfeita. Jesus sabia e sabe que nós ainda estagiamos em patamares inferiores da evolução. Então, muitas vezes, ele permite algo de material. Curas, dádivas, equilíbrio material, para depois nos chamarmos às responsabilidades espirituais a que nós somos capazes de enfrentar e de resolver. Assim aconteceu com aquele cego. O amor de Jesus é luz inapagável e ainda hoje ele vem nos convidar, nos tomar pelas mãos, para que nós possamos ver. Ainda hoje se multiplicam os cegos espirituais que teimam em não enxergar. São poucos que, como Pedro, André e Felipe, ainda na sua condição de simplicidade e rudeza, se dedicam a se transformar, a ver além do corpo, para seguir ao Mestre. E quando se trata de cegueira espiritual, uma grande maioria de nós poderíamos dizer que nos reconhecemos na mesma condição do cego de Betsaída. Queremos ver, mas temos medo, incertezas, e quantas vezes nem sequer queremos ver. A vida nos chama sempre a um aprimoramento, a uma visão, a amplitude da visão espiritual. Mas muitas vezes nós nos recusamos. Estamos atolados nas nossas preocupações, correrias, estresses, depressões, ansiedades de todas as ordens, no mundo de tecnologia. Como eu vi na internet hoje, diz que a gente pode fazer qualquer coisa com a mulher e nem sequer falar de amor com ela, que ela nem se importa, mas se mexer no celular dela. Então, muitas vezes nós somos trocados. Trocamos sentimentos pela tecnologia. E há 50 anos atrás, ou pouco menos, mais para frente, quando começou a lançar os computadores, perguntaram ao Chico: e agora? Os seres humanos vão ser substituídos pelos computadores? E Chico respondeu: nós não podemos pedir piedade a um computador. Ele não nos entende. Ele não tem alma. Ele não faz parte do ciclo evolutivo das leis perfeitas que Deus criou. O máximo que ele pode dizer é uma resposta fria. Tinha outra coisa interessante na internet, que a mulher falou assim: troquei meu namorado por uma calculadora. Pelo menos ela me dá o valor. É bacana, né? Como a gente está vivendo na era tecnológica. Muito bom, né? Eu diria que nós vamos chegar, quem viu o nosso lar, que nós vamos chegar naquela condição do nosso lar, no planeta Terra, em que quando o ministro do nosso lar vai dar uma mensagem,
aparece dentro das casas somente a imagem, né? Então nós vamos chegar nisso. Daqui a pouco nós só vamos pagar para ter a licença da imagem. Não vamos mais ter cabos, não vamos precisar da caixa preta. Vai aparecer somente a imagem. A tecnologia vai avançando. Se há 100 anos atrás a gente falasse que a gente ia ver alguém ao vivo e a cores em tempo real dentro da nossa casa, do outro lado do mundo, ninguém acreditaria. Seríamos chamados de louco. Ou que algo mais pesado que o ar pudesse voar. Ou o navio não afundar com toneladas e toneladas em cima. Né? Então, essa cegueira, essa tecnologia, nós precisamos tomar o devido cuidado para que ela não nos envolva a nível de nos esfriar. Nós não podemos nem ser mornos. Lá no Apocalipse tem uma frase pesada que diz que Deus vomitará os mornos. Então, precisamos ser positivos. Jesus nos chama isso constantemente. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Não sejam mornos. Sejam positivos. Se você quer ver, não é para tentar ver. Ah, eu estou buscando, estou na tentativa de tentar enxergar. Na primeira dificuldade, abandonamos tudo e voltamos à nossa estaca zero. E como cegos espirituais, nós perdemos o sentido da vida. E quando nós perdemos o sentido da vida, ficamos como aquele jovem cego. O nosso caminhar se torna lento, devagar, quase nulo pelo nosso comodismo. Mas graças a Deus tudo cansa. Tudo que é passageiro cansa. E a gente só vai observando isso quando a idade vai chegando. Pergunta a uma pessoa de mais de 70 anos o que lhe importa na vida. Pergunta a uma pessoa que está numa cama de hospital o que lhe importa da vida. Uma roupa nova, uma fazenda nova, um carro novo. A sua visão é outra. Aquilo tudo que ele sofreu e lutou e se desgastou muitas vezes, já não tem mais sentido. Graças a Deus. Porque se não fosse isso, a gente não ia querer enxergar. A gente não mudaria a nossa visão de valores. Então tudo que é passageiro cansa. Não tem mais. A gente vê quanto desperdício de tempo, quantas briguinhas, quantas raivinhas, quantas vezes nós ficamos de mal, né, com as pessoas e depois nem sequer se lembra por que ficou de mal. Faz 20 anos que está de mal com aquela pessoa e não sabe por que mais. Acostumou-se a não mais conversar com aquela pessoa. Como se ninguém fosse importante no universo. Como se nós não fôssemos importantes para o outro. Por isso que a busca para a luz, para os olhos espirituais, precisa ser como a do jovem cego. Temos dúvidas? Não tenha dúvida que temos. Temos incertezas? Temos medo? Todos temos. Temos conflitos? Mas precisamos exercitar a rogativa. Nós queremos enxergar. Precisa partir de um coração
desejoso de enxergar. Porque Jesus está presente. Em nenhum momento ele se negou a nos dar a luz. Basta ver a doutrina espírita, que a luz está aí para que todos vejam. E a doutrina espírita se abre como um leque. Porque quanto mais a gente avança, mais o leque se abre e a gente descobre que não sabe nada. Porque o leque se abriu, ampliou a visão, abriu-se a chance de conhecimento, de vivência, de convivência. É uma luz infinita, precisa de um coração sincero. Mas para compreendermos essa luz que Jesus nos fornece e nos permite, é preciso voltar naquela passagem de novo. É preciso sair da aldeia. Dentro da aldeia, nós não vamos conseguir. O que seria a aldeia que Jesus tirou o cego? Os nossos moldes mentais cristalizados, onde a gente acha que não cabe mais nada porque nós sabemos de tudo. É preciso sair da aldeia dos pensamentos acanhados, sair da aldeia dos pensamentos estreitos que nós carregamos e não aceitamos que nada mais possa ser diferente daquilo que nós conhecemos. É nós conosco mesmo, é Jesus conosco mesmo. Então essa aldeia está dentro de nós. É o nosso mundo íntimo. O que queremos fazer? Queremos continuar vivendo nesse mundinho estreito de ideias cristalizadas, onde não aceitamos nada? Continuaremos cegos. Mas, se queremos sair da aldeia, é preciso conhecer esse mundo. E só nós podemos conhecer. Ninguém pode penetrar o mundo de outro. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se abra para uma outra pessoa, ela não vai nos conhecer. Porque tem conflitos, tem medos, tem dificuldades que só nós sabemos. Só nós conhecemos. E só nós podemos enfrentar. Para isso é preciso estar disposto. Porque quando a gente começa a entrar nessa aldeia, a gente se esbarra com muitas dificuldades que a gente diz assim, peraí, essa aí vou deixar ela ali um pouquinho porque eu não consigo nem encarar. Eu não consigo nem me encarar diante dela. Vai ficar para depois. Mas é preciso essa viagem para dentro, para conhecer a nós mesmos, para conhecer a aldeia que nós vivemos, para conseguir sair dela. E nós vamos fazer como cego, lá quando saiu da aldeia. No início, nós vamos ver o quê? Sombras, vultos, distorções. Não é ninguém não, somos nós mesmos. Nós é que somos assim, distorcidos, imperfeitos, sombrios. Então quando a gente vai conhecendo esse aspecto da nossa aldeia, nós vamos conseguindo mudar, exercitar, para sairmos da sombra de nós mesmos para a luz espiritual. Enquanto a gente estiver preocupando com o outro, a gente não enxerga nós mesmos. Às vezes a gente está preocupado em curar o outro,
que o outro se modifique, que o outro mude. E nós continuamos nas nossas aldeias estreitas e pequenas e cegos diante da vida. Quando Jesus disse ao cego, não volte à aldeia, ele queria dizer isso. Não volte aos velhos hábitos, não volte aos seus costumes que te fez cego, porque na realidade nós sempre estamos. Não é uma coisa definitiva. Ele estava cego. Nós estamos nessa condição. Ah, mas hoje eu estou sofrido, dolorido, cheio de dificuldades. Estou. Mas, como nós estamos, poderemos deixar de estar. Porque, como eu disse, tudo passa. Até as nossas imperfeições. Até as nossas angústias. As nossas dificuldades. Os nossos conflitos. Tudo passa. Porque nós estamos. E amanhã não estaremos mais. E para a luz nós fomos criados. E mais dia, menos dias estaremos mais próximo dessa luz no trabalho de sair da aldeia e descobrir que vamos vencendo pouco a pouco as nossas dificuldades e sombras. Para isso é exercício, gente. Não tem saída. No estágio em que nós nos encontramos, não é muito diferente do estágio daquele pessoal, não. Estamos ainda em patamares de infelicidade, de reclamações. E Jesus muitas vezes nos permite um equilíbrio financeiro, uma condição melhor de vida material, para depois nos chamar ao testemunho das responsabilidades espirituais. Porque o que é da matéria é empréstimo, mas o que somos carregaremos conosco. Por isso é preciso pensar no que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo daquilo que descobrimos em nós mesmos. Amar, fazer o bem. Como estamos fazendo o bem? Se fizermos o bem, receberemos o bem. Mas se fizermos o bem esperando retribuição, não receberemos. Porque nós estamos apenas negociando amor quando a gente espera retribuição. E amor não se negocia. Amor doa-se. E quando a gente estiver desanimados, vamos lembrar daqueles três, Pedro, André e Felipe, que viviam numa cidade incrédula, que não tinha noção da grandeza da sua história, não tinha noção da construção imensa de um reino de Deus, que não era exterior, mas era íntimo, e para construir isso era preciso sair daquela aldeia, e eles não tinham noção disso. Tinham apenas o sentimento. Tanto é que nós podemos dizer que eles só despertaram para essa realidade, só conseguiram sair da aldeia de si mesmo quando Jesus desencarnou. Porque antes de Jesus desencarnar, eles estavam sob a proteção dele. Era o Pai, era o bom pastor. Qualquer dificuldade era para eles que eles corriam. Ó Senhor, não conseguimos tirar o espírito, o que aconteceu? Né? Então eles tinham fé, mas não estavam transformados. Quando Jesus desencarna, aí e volta, aí eles são transformados. Porque saíram da fé
Ele é o Mestre, Ele pode, Ele é a luz. Saíram da fé para transformarem-se em autores, aliás, das suas próprias vidas. E cada um foi trabalhar a sua maneira. Saíram da aldeia pequenina que estava de dentro deles para construir a casa do caminho, para construir as igrejas, para chamarem as pessoas à renovação espiritual. Aí é que eles deixaram de ser cegos. Para isso, para deixar de ser cego, é preciso buscar um sentido existencial. Rollo May, um eminente psicólogo americano, dizia que a grande maioria das pessoas perderam o sentido existencial. E quando perdem o sentido existencial, são como cegos, têm lentidão no caminhar, se entregam aos medos, ao medo de amar, ao medo de conviver, ao medo de perdoar, ao medo da vida, ao medo de si mesmo. E com esse vazio existencial, vem um vazio psicológico tão grande no espírito que ele vai para o suicídio, ou vai para a depressão, ou para as doenças degenerativas, porque não encontram mais sentido de viver. E nós lembramos, quando falamos no sentido de viver, de um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl trouxe a proposta do sentido da vida que ele descobriu na sua própria experiência. Viktor Frankl era judeu, foi aprisionado num campo de concentração nazista com a sua esposa, seus pais e irmãos. Só que ele foi para um campo separado, sua esposa para outro e os pais para outro. E Viktor Frankl escreveu aquilo que ele vivenciou no campo de concentração, que depois se transformou num livro chamado Em Busca do Sentido da Vida. E ele, nesse livro, nos conta que que ele encontrou no campo de concentração duas espécies de homens. Uns é o que se entregaram à lamentação. Perderam o sentido existencial e desistiram de viver. Diz ele que era fácil de descobrir essas criaturas, que elas se entregaram à desistência da vida, e eles, observando aqueles homens, uns diziam para os outros: aquele morre amanhã, aquele morre a semana que vem. Tamanha a indiferença que se entregaram à existência. Porque o campo de concentração era um dos mais torturantes locais já visto no planeta Terra. Ali, sem roupas, desnudos, cobertos de piolhos, sem alimentação, no trabalho escravo, sem expectativa de nenhuma vida futura, aqueles homens se entregaram, e quando se entregavam, podia fazer qualquer coisa com eles. Podiam bater, deixá-los sem alimentação, deixá-los na neve, na chuva, no sol. Eram indiferentes até o desencarne. Outros buscavam o suicídio. Mas Frankl encontrou uma outra espécie que, apesar de todas essas dificuldades, conseguiam ir de alojamento em alojamento,
levando palavras de esperança a outros detentos. Homens que conseguiam partir a metade do seu pão, porque a metade do pão era a única ração diária para aquele ser. Ele conseguia partir a metade do seu pão para dar a outro, porque sabia que aquele outro precisava daquele alimento a mais para aguentar mais um dia. Interessante que Viktor Frankl descobriu o sentido da vida, não foi atrás de uma escrivaninha, filosofando, foi experienciando, foi vivendo essas experiências ali naqueles campos de concentração. E quando ele ouviu uma conversa de dois prisioneiros que estavam planejando se suicidarem, e ele se aproximou e disse: mas por que você quer desistir da vida? Por que você quer desistir de viver? Porque eu perdi o sentido. Eu não tenho mais sentido para viver. Eu era um geógrafo. Estava escrevendo um livro de geografia quando fui aprisionado pelo nazismo. Interromperam a minha obra. E hoje, que esperança eu tenho? E Frankl lhe disse: lute. Ele diz: cada dia que eu levanto, eu vejo os alemães lendo a lista daqueles que vão morrer. Eu penso, vou me suicidar. E Frankl lhe disse: não desista. Não dê ao nazismo o prazer de te ver morto antes que eles possam te matar. Pense, imagine, veja com esperança. Imagine todos os dias quando você levanta, que à tarde os portões vão se abrirem e todos nós seremos libertados. O outro, esse, quando ouviu Frankl dizer, chorou copiosamente, lutou, venceu, sobreviveu e escreveu depois um dos mais importantes tratados de geografia internacional. O segundo, também na mesma situação. Não tenho mais sentido para viver. Já perdi meus pais, meus irmãos, minha mãe. Só tenho uma filha que eu não sei por onde anda, se está viva, se está morta. Eu não tenho mais sentido. E Frankl diz a ele: como você não tem sentido? Você não diz que tem uma filha que não sabe se ela está viva? Então lute por ela. Sobreviva por ela e busque-a quando você sair daqui. Você já imaginou o que dirá sua filha, o que pensará sua filha quando souber que você desistiu de viver? Não desista. E ele também não desistiu. Sobreviveu e encontrou a sua filha. Frankl, como psiquiatra, foi designado pelos nazistas que ele deveria olhar aqueles prisioneiros que teriam algum distúrbio mental, que não servissem para trabalhar nas construções das fábricas, e quando ele detectasse esses prisioneiros, ele deveria matá-los. Frankl conseguiu despistar e salvar muitos deles. Ao invés de matá-los, enganava os nazistas. Dava um jeito de falar que estavam doentes sem necessidade da matança. E Frankl sobreviveu. E ele diz que encontrou o sentido da vida no amor.
O que fazia e o que fez ele sobreviver era o amor. Porque quando ali estava cavando, na neve, na picareta, ele lembrava-se da sua esposa. Ele lembrava-se dos momentos felizes que havia passado. Ele enxergava sua esposa sorrindo para ele. Lembrava dos gestos de amor, dos gestos de carinho, das palavras de esperança e de confiança. E isso fez com que ele tivesse forças para sobreviver. Sua esposa morreu grávida num campo de concentração por esgotamento. Frankl sobreviveu. Abriu uma clínica para ajudar as pessoas que perderam o sentido de viver. E desencarnou em setembro de 1997. Ele foi preso aos 37 anos, em 1942. E o mais importante disso tudo, olha onde ele encontra o sentido da vida. No amor. Mas existe o amor que está aprisionado na nossa aldeia e o amor que precisa sair dela. Existe o amor cristalizado e existe o amor que a gente doa, distribui. O cristianismo é o maior tratado de psicoterapia que já existe, que já existiu e existe até hoje. E qual é o melhor remédio que o cristianismo vem nos trazer? Amor-terapia. É a terapia do amor. Nós precisamos sair da nossa aldeia pequena e estreita para aprender a amar. Mas para isso é preciso aprender a auto-amar-se. Muitas vezes, quando a gente fala isso, as pessoas dizem: mas auto-amar não é ser egoísta? Não. Ser egoísta é querer coisas, pessoas e querer ter posses dessas coisas e dessas pessoas. O egoísta, ele não ama. Ele é prisioneiro da posse, do desejo de ter aquela pessoa ou aquela coisa para si. O auto-amor é diferente. O auto-amor é querer o melhor para si, para que esse melhor seja dividido, compartilhado com aquelas pessoas que convivem conosco. Quando amamos, não cobramos, não impomos, não restringimos, como Jesus. Jesus nada impõe, orienta, não questiona, indica a trilha. É importante dizer que Jesus não indica o trilho, mas a trilha. O trilho nós andamos como máquinas. A trilha não. A trilha é ampla, de possibilidades infinitas, que cabe a nós escolher como queremos caminhar para ser feliz. Olha que beleza. Ninguém de nós é santo. Ninguém de nós seremos santos amanhã, mas nem por isso ficaremos tristes. Estamos a caminho. A vida é o caminhar. E o caminhar é aprendizado. Ah, mas eu sou tão ruim, eu tenho tanta sombra em mim mesmo, né? Tem gente que fala assim: ah, você é espírita? Não, estou tentando. Olha lá, Jesus, hein? Ou é ou não é, né? Eu estou tentando, porque ser espírita é muito difícil. Por que ser espírita é muito difícil? Porque é mais fácil se alguém falasse pra gente assim: ou você faz ou você vai para o inferno. A gente fala: bom, prefiro fazer do que ir para o inferno, né?
mas você não está fazendo por naturalidade, você está fazendo por obrigação, você está fingindo, você finge que ama, você finge que gosta, você finge que agradece, você é um hipócrita. E Jesus fala que os hipócritas são sepulcros caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Não, nós somos espíritas. Ah, mas você é imperfeito. Graças a Deus. Quando eu for perfeito é porque eu conquistei. Não vou ser perfeito por mando. A partir de agora, todo mundo é perfeito. Né? Já disse aqui que quem quer alguma coisa perfeita, compra um computador, né? Porque se desliga a hora que quer, deleta, né? Ele não te aborrece. Agora, se você vai conviver, tem que conviver com as imperfeições. Essa é a maravilha do viver e do conviver. É o outro que não é igual a nós. Eu vou aprender com ele, mas vou ensiná-lo. Então nós não temos que reclamar de como somos ou como estou. Nós temos que ir trabalhando, vencendo, conhecendo a nossa aldeia e ampliando essa aldeia para que ela se transforme numa metrópole. Sair dos pensamentos acanhados. Ah, mas eu errei. Não, errei. Quem não errou? Vamos consertar. Né? Existem pessoas diferentes, como o Frank encontrou lá. Existem pessoas que entrou no campo de concentração. Ah, o que foi que aconteceu isso comigo? Vou desencarnar, vou suicidar. Né? E outros não. Não, peraí. O que eu posso tirar de bom nisso? E olha que era um campo de concentração, não é essa escola abençoada que nós temos aqui não. Que a gente pode errar, procurar a pessoa, pedir perdão para ela. Oh, você me desculpa, eu estava tão nervoso ontem, não estava num bom dia, né? Estava mal-humorado. Então, ontem mesmo a gente falava isso no nosso estudo antes da sessão mediúnica. A gente precisa entrar na aldeia e descobrir quem nós somos. E descobrir onde é que nós podemos melhorar e dizer assim, ó, eu senti inveja. Puxa vida, eu senti inveja do fulano. E trabalhar esse sentimento para que ele melhore. Não é dizer assim, ah, eu não sinto mais inveja. Eu não tenho mais orgulho. Eu perdoo a todo mundo. Ah, então você está no planeta errado, já pode ir para as esferas superiores. Né? Então, é esse trabalho. Né? Nietzsche já dizia, somos humanos, demasiadamente humanos. Graças a Deus. Se nós chegamos até aqui, lá das cavernas, olha o tanto que nós já avançamos. E se nós já recebemos alguma coisa boa, como estar dentro de um centro espírita, é porque nós merecemos. Agora é preciso fazer jus ao nosso merecimento. Merecemos estar aqui, agora o que estamos fazendo com o conhecimento e com as possibilidades que temos com aquilo que nós conquistamos aqui? É importante nós aprendermos esse sentido de viver, na busca de nós mesmos, no conhecimento de nós mesmos, sem medo. Nós vamos errar, mas vamos tentar de novo. Kardec já foi feliz nisso, né? Graças a Deus Kardec escreveu isso, que tira, muitas vezes as pessoas falam assim, mas você é espírita, você tem que perdoar. Você é espírita, você não pode errar. Você não pode fazer isso. Você não pode ficar com raiva. Você não pode levantar de mau humor. Você não pode chorar quando o outro morre.
Ué, que espírito é esse, né? Total desconhecimento da doutrina espírita. Kardec foi muito feliz, graças a Deus, né? E quando nos diz que o verdadeiro espírito é aquele que tenta, luta, se esforça para vencer as suas más inclinações, para vencer a nossa aldeia estreita, para enxergarmos a luz que Jesus vem nos fornecer. A doutrina espírita centraliza o amor de Jesus para trazer a nós a possibilidade infinita de sermos cada dia melhores. Nós podemos. Nós somos capazes. E se podemos e somos capazes, só depende de nós. Ah, se Deus quiser, Deus quer. Ah, se Jesus me ajudar, Ele vai ajudar. Mas e nós? Queremos? Se queremos ser melhores, podemos. Não tenham dúvida disso. E aí nós poderíamos dizer: alma boa e querida, diante dos entraves da vida, da angústia e da aflição, não te entregues ao desânimo nas sombras da reclamação. Se hoje te encontras cego, tropeçando nas sombras da ilusão, faças luz em teu espírito nas sendas da evolução. Se te sentes cansado, sofrido, nas árduas dores da solidão, prossigas confiando em Deus, perseveras vencendo a desilusão. Nunca desistas da luta. É hora de construir um novo mundo de paz, de luz, de regeneração. O amor é luz que alimenta a alma, iluminando o sentido do teu existir. Se sofres, mantenhas a calma. Trabalhe semeando o bem, permitindo a teu espírito reagir. Entendas que a grande solução, em busca constante de ser feliz, é sempre amar sem distinção. Se carregas mágoas e tristeza, alivia as algemas do coração com as chaves da harmonia, do amor e do perdão. À frente, segue o Cristo, encorajando o teu caminhar, sussurrando em teu espírito que tu és forte, és invencível quando te determinas a renovar. Nos caminhos do crescimento é imprescindível prosseguir, com ânimo firme vida fora. Sinta as bênçãos que te envolvem e veja que aos poucos surge em ti o inapagável sol de nova aurora. Para que venças os abismos da dor, é preciso entender o Cristo Jesus, que a tudo venceu por amor. Ele te indica a trilha segura, ensinando-te a transformar a tua cruz em leves e sublimes asas de luz. Muita paz, que Jesus nos abençoe.